Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica. Graças a Deus por isso, pela rica oportunidade que Deus tem nos dado de estar aqui mais uma vez junto com vocês, não é? Você que nos acompanha todas as semanas, né? Através desse programa, que Deus venha abençoar grandemente, te dar conhecimento para que você venha conhecer o Senhor. Isso é o dever de todo homem, é conhecer o Senhor Jesus, né? Ainda que você tenha muito conhecimento, mas sem Jesus não serve de coisa nenhuma, é vã. Mas é isso aí, nós estamos no segundo trimestre de 2024. Hoje nós vamos estudar aqui a lição de número 6, né? E o nosso tema desse trimestre é a carreira que nos está proposta. Subtema é o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então esse é o subtema. Então é você correr, significa você seguir um caminho perseverando, com perseverança, né? Então, essa carreira que está proposta para nós, por quem? Por Deus. É uma proposta que nos leva à salvação, né? Então, a gente que vai decidir se quer ou não. Todas as coisas são assim, se você for ver. A única coisa que você não decide é o nascimento, assim, no sentido humano. Mas depois de nascer, depois de você começar a crescer, tomar caminho, aí você vai fazer aquilo que você quer fazer. Aí ninguém vai obrigar você a fazer nada, mas é assim. Então está proposta essa carreira para nós. Nós estamos aqui a lição de número 6, 12 de maio de 2024. O assunto da lição de hoje, as nossas armas espirituais. Então nós estudamos aí na lição passada aquilo que nos ataca, né? Aquilo que vem nos atrapalhar nessa caminhada, que são 3 coisas: o diabo, a carne e o mundo. Ou seja, o diabo, nós mesmos e o mundo, né? E aqui são as armas que nós vamos nos defender desses ataques. Um ataque que é de forma, às vezes, induzido, né? Essa forma assim, né? Então vamos aqui, texto áureo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4. Então não são armas carnais, mas sim espirituais que vêm da parte de Deus para nos defender, né? Para nos atacar vem da parte maligna, mas para defender, para a defesa vem de Deus, né? Então, verdade prática. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então são essas 3 também, essas 3 armas que vai estar à disposição da gente, para a gente se defender. Ou seja, Deus coloca à disposição de nós, mas é você que busca, né? Né? Então, assim como você nasce assim no natural, aí Deus te colocou no mundo, né? Aí te disponibilizou o mundo para você viver de uma forma lícita, de uma forma que agrade a Deus. Aí você que escolhe: eu não quero agradar, ele não agrada. Mas o prejuízo é seu, né? Então, do mesmo jeito, as armas estão aí, ó. Tem o tentador que vai te tentar você perder tua vida eterna, mas tem a solução. A maneira foi o que Deus disse para Caim. O pecado está diante de ti, se tu não fizer o bem, o problema é teu. Aí o pecado está diante de ti, tu tem o desejo para ele. Agora,
tu pode escapar dele. Né? Tu tem domínio sobre ele, eu posso dominar. Junto contigo, se tu buscar em mim, eu tenho armas, é como quem dissesse isso, eu tenho poder, eu tenho a munição para te escapar desse pecado, se livrar dele. Então foi o conselho que ele disse e ele não quis, né? Mas assim, então todos os seres humanos têm essa mesma promessa, né? Promessas são para todos. Aí aqueles que buscam, já passo aqui para a Isneide, né? Vamos lá. Graças a Deus, estou feliz por mais essa rica oportunidade que Deus nos concede de estudarmos juntos mais uma lição de escola bíblica. E melhor ainda, porque essa vai cair exatamente no domingo, dia 12, onde é celebrado o Dia das Mães. E eu sou muito feliz por ser mãe, grata a Deus. É um dom de Deus, o dom da maternidade. E desde já desejo a todas as mães que ouvem, que assistem este programa, desejo que este Dia das Mães seja muito feliz, cheio da presença de Deus e de realizações. Então vamos à nossa lição, que é muito importante, as nossas armas espirituais. Precisamos, nos dar conta dessa verdade, dessas verdades e dessas possibilidades que nós temos de escolhas diárias, né? Como você já citou, é um mundo de possibilidades, de escolhas, e a palavra de Deus nos adverte a tomarmos decisões que nos levam à vida. Escolhe, pois, a vida. Lá em Deuteronômio está listando as bênçãos e as maldições que são condicionais às nossas escolhas. Então, estudar a palavra é uma boa escolha. Ouvir a palavra é uma boa escolha. E obedecê-la, melhor ainda, né? Então, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos desperte, né? E nos gere esse interesse no nosso ser, no nosso interior, na nossa mente e no nosso coração, para valorizarmos, para sentirmos o quanto necessitamos de Deus e o quanto precisamos buscar Ele enquanto podemos achar. Pois é, lá em Ezequiel 18, também fala exatamente assim: arrependei-vos e vivereis. Por que morrereis, ó Israel, casa de Israel? Ou seja, por que vocês busquem minha vida. Então, assim, aí cabe a você. Às vezes você fica questionando, né? Questionando Deus. Mas Deus, ele não tem nada a ver com a tua responsabilidade. A responsabilidade é nossa de escutar o que ele diz. Aí tem gente que acha que Deus vai defender ele sem ele escutar, né? Ou seja, obedecer a sua palavra. Não existe como. Então, e Deus, ele te dá armas, é espiritual, não é revólver, ou alguma espécie de bomba, de dinamite, para explodir as coisas, não. E quando aqui o escritor, ele coloca muito bem, eu gostei até de ler e ver isso aí, que ele colocou muito bem, as armas nossas, né? Então quando ele coloca as armaduras de Deus, que Paulo escreve em Efésios capítulo 6, e aí ele vai dizendo das armaduras, né? Que ali cingir o lombo os lombos com a verdade, o capacete da salvação. Ele não fala todas aí, mas ele fala uns. Então vem a bota do Evangelho da Paz, aí vem o escudo da fé, né? Então, aí ele diz, mas é só uma, ele diz aqui, de defesa. Então, essas são de proteção. Mas você vai ver, é para se proteger, a couraça da justiça, né? Um cinto da verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé, a bota. Quer dizer, tudo é só se protegendo, se vestindo, né?
Mas quando vai falar da palavra de Deus, aí ele diz que é a espada do Espírito, então é de ataque. Então a palavra de Deus, ela ataca, não é gente, não é como vai falar aqui, que não é contra carne e sangue. Paulo fala lá também, em Efésios, né? Nós não devemos lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades do mal nos lugares celestiais. Então ele fala aqui também, o comentarista, nessa questão aí, que as nossas armas não são carnais, mas espirituais. Então nós vamos lutar contra o inimigo, né? No mundo espiritual, com a palavra de Deus, que é o que Jesus usou, né? Ele usou uma palavra lá que está em Deuteronômio, né? Jesus usou contra o inimigo, aquela questão, nem só de pão viverá o homem, mas sem toda a palavra sair da boca de Deus. E depois ele usou também dentro da palavra, que eu não me lembro agora, mas ele usou tudo dentro da palavra. Ali a questão, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso aí está escrito em muitos lugares, né? Para não tentar a Deus. Né? Quem somos nós para tentar a Deus ou forçar a Deus a fazer alguma coisa? De alguma forma forçar ele a me defender, né? Então assim, então a gente tem que... Eu fiquei muito feliz nisso aí, dele dizer que é só unha de ataque, o resto é só de defesa. Então tem muito mais defesa, proteção só, do que atacar. Atacar só com a palavra de Deus, porque na verdade é a palavra que construiu todas as coisas, que criou todas as coisas e nos defende. Cria também a nossa vida espiritual, a nossa salvação, né? Isso aí é bem importante, né? Exato. A palavra faz essa defesa, ele ataca, porque assim, o inimigo sempre ele vem com engano, né? Com heresias, de maneira que ele aplica a palavra, que é o caso que foi tentado o Senhor Jesus, o próprio Jesus, imagina os outros, com a própria palavra, mas de forma errada. Quer dizer, aí eu rebato, ele me ataca com a espada, mas uma espada que não tá injusta. E eu vou com a espada justa. É como que seja dessa forma, entendeu? Então, uma espada que verdadeiramente resolve, ela destrói as fortalezas do inimigo, que é o que está exatamente aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Exatamente. Aí nós vamos aí à frente. Já podemos ir para a leitura bíblica em classe, uma leitura um pouco extensa. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 4, e está no versículo 16 ao 20, do mesmo capítulo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Pois é, uma coisa assim importante que as pessoas têm que compreender. Que Deus, ele te leva logo ao deserto, ou seja, uma dependência dele. Deserto significa isso, não significa aqui a palavra em si, até que ele foi para o deserto, vê. Ali tinha deserto. Aí vamos dizer, aqui no Amapá não tem deserto, né? Então a palavra significa para nós uma dependência.
de Deus, fazer a vontade de Deus, se entregar de todo o coração, de verdade, para que Deus venha agir na tua vida, né? Você não ter ação nenhuma por conta própria. É isso aí que é um deserto. Você não tem como plantar, não tem como colher, não tem como achar água, nem coisa nenhuma. Você fica totalmente na mão de Deus. É isso aí. Como diz o apóstolo Paulo, eu gosto de falar sempre esse versículo, que é Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então veja essa dependência aí. Isso é deserto. Então Jesus, o povo teve toda aquela coisa saindo do Egito, passando pelo deserto, já apontando para Cristo, né? Apontando para nós cristãos. Apontando para a nossa jornada. Para a nossa jornada. Espiritual. Eles eram jornada física, né? Terrena. Essa decisão de você deixar o mundo e seguir a Cristo, deixar o mundo e seguir o Evangelho, a palavra de Deus, é isso aí que significa. Deixar toda a parentela, começa lá de Abraão, essas histórias todas, ficar numa dependência de Deus. Vou te mostrar uma terra aí, o Abraão saiu sem saber para onde ia, só na fé. Quer dizer, aí vem Jesus, ficou ali, foi criado ali como homem, carpinteiro e tal. Mas quando ele entrou no seu ministério, que era diferenciado mesmo, aí ele foi levado pelo Espírito, não foi porque de alguma forma, não. O Espírito levou ele para o deserto para ser tentado. Então é uma coisa bem assim. O crente, ele entra numa batalha. Aqui nós vamos falar sobre isso. Uma batalha espiritual. Você está numa batalha, mas é uma batalha perdida, sem Deus. Está entendendo? Sim. Quer dizer, pode acontecer o que acontecer de bom, de ruim, de tudo na tua vida natural, que Jesus disse, no mundo tereis aflição. Pode ser crente, pode ser descrente, pode ser quem for. Você vai ter que enfrentar isso, e no final a morte física. Mas você pode fazer isso legalmente, de maneira que tu, no final dessa batalha, que vai ter de qualquer jeito, aí você ganha a vida, que é fazer legalmente, que eu digo, é justamente dentro da palavra de Deus, ser justificado pelo próprio Deus. Isso. Guiado pelo Espírito de Deus, de maneira que ele ensina o que e como convém pedir, ajuda na fraqueza. Sim. E intercede por nós. Quer dizer, dentro desse deserto, dessa luta, dessa trajetória, dessa caminhada, dessa carreira que está proposta, existe um que vai te ajudar a você agir de forma correta, de forma agradável ao Senhor. É isso aí. A única diferença do crente é isso, que fisicamente você não vê diferença. A diferença está na maneira de agir e ser. Eu sempre digo, a pessoa aceitou Jesus, tem o cabelo aqui, tem uma mancha no corpo, fica lá. Esse corpo aqui não tem muita mudança nele, não. A questão é nas atitudes. A mudança existe nesse adquirir das armas. Essas armas que protegem e que atacam, que destrói aquilo que vem para matar a alma. É uma coisa invisível, espiritual. Então é uma coisa muito assim para a gente entender aqui, né? Que o próprio Jesus, ele foi atacado, né? Ele foi tentado durante esses 40 dias, está dizendo aqui. Ele foi tentado, e por fim aqueles 3 ataques lá, que já era ali no final do jejum dele, né? Sim. E a gente vai ver essas 3 armas nossas aí, né? Que é a palavra de Deus em primeiro lugar, sem palavra. Você pode jejuar, rasgar o joelho de orar, não adianta coisa nenhuma. O que vale para nós é buscar princípio de Deus. Princípio significa, para mim, eu digo sempre assim, colunas, firmeza, alicerce. É isso aí. Então são princípios. Aí eu sempre digo, colunas de um prédio, que a palavra de Deus é comparado isso de uma construção de um prédio na nossa vida, né? Sim. Nós somos a casa de Deus. E
Aí são as colunas, a firmeza do prédio. Ele acaba, quebra uma, o cara coloca outra, né? Aí quebrou uma tomada, uma torneira, um cano. Não vale nada não, isso aí. As cadeiras lá dentro, de vez em quando quebra alguma coisa. Você troca de imóvel, tudo. Que significa o quê? Pecado diário que você comete. Isso aí é, agora, princípio. É o que nós temos que buscar em Deus, aprender o que é isso e zelar por isso. Porque Ele te ajuda, você obedecendo esses princípios, você tem estrutura para você conseguir consertar os errozinhos pequenos, Tá? que são esses pecados diários de pensamento, que não tem como não pecar. Quebrou uma telha, é exatamente um pecado que você pensou um negócio, porque você está numa carne que te induz a isso. A gente estudou sobre a carne, que é um inimigo nosso, então é assim, né? É isso aí. Aí a gente buscando a palavra de Deus, a oração e o jejum é como que seja um combustível, né? Você já tem a máquina, aquela potência, ou seja, você tem a arma, mas não tem o cartucho. Embora tenha um cartucho, vai estar sem pólvora, sem chumbo, sem nada, né? Não tem nem espoleta. Tá entendendo? Aí você busca na oração e no jejum, aí você carrega o cartucho. É como que seja assim. A arma você já tem, a palavra de Deus, que é o princípio, o principal, né? Porque não adianta você orar sem ter a espingarda. Você tem o cartucho, tem lá carregado o bicho, cheio de chumbo aí, com bala e seja o que for lá, uma dinamite. Mas você não tem com o que atirar. Então a palavra de Deus é exatamente você aceitou a palavra, está dentro dos princípios de Deus, você está armado. Falta só o carregamento, tem que estar, disparou, tem que carregar de novo. É assim ou não? Exatamente. Diariamente, Isso. voluntariamente. Isso é necessário para a nossa manutenção da vida com Deus, né? Aí assim, veio aqui na minha mente aqui a falsa. Vamos dizer, você jejuar, está lá em Isaías 58. O jejum, que Deus pergunta para eles assim, não, vocês dizem que jejum e eu não vejo isso, eu não respondo. Vocês jejuam para vocês mesmo. É esse jejum que eu peço? Está lá escrito lá, dizendo, perguntando para o povo. Eu não peço, eu peço que vocês sejam quebrantados de coração, rapaz, faça a coisa certa. Não adianta você jejuar, mas para ti mesmo, de alguma forma você se dá bem com aquilo lá, ou querer barganhar com Deus. Não. Vá dentro. O que é isso aí? Você carregar cartucho, mas coloca lá a espingarda errada. Não dá, não vai dar certo. Pode atirar, não pega não. Nem dispara o cartucho. Porque não tem como tu disparar, que a espingarda não é aquela. Então você tem a espingarda que eu tô querendo dizer da arma correta, certa, que é a palavra. Os princípios de Deus, tá? Você tá baseado dentro da palavra. Quer dizer, aí sim, você tem respaldo aqui na palavra. Aí você jejuou, você orou e jejuou, é ouvido. Aí carregou, de verdade. Então tem esse lado assim pra gente, não é, o jejum, eu faço isso. Tem que ver se tem princípio. Você tá colocando os tijolos em cima do alicerce correto ou é em cima da areia lá? Que a qualquer hora cai tudo aí no chão. Então, esse detalhe aí, não adianta se forçar a barra e faltar se matar de jejuar e tudo errado, né? É assim? Exatamente. Então vamos aos objetivos da lição, que são 3. O primeiro objetivo é enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Segundo objetivo, esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente. E o terceiro objetivo, mostrar Jesus Cristo como nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Aí vamos aí. A introdução. Na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculo de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizaremos 3 armas, isto é,
recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Exatamente. A gente trazendo aqui mais para o natural, a gente pode dizer o dia da nossa morte, né? Aí fala assim porque a qualquer hora a gente pode ser arrebatado, né? E tá certo dessa forma, mas explicando melhor aqui para as pessoas não ficar achando que você ainda vai ter batalha depois que morre, né? Mesmo morrendo com Cristo, não vai ter mais. Então quem morreu com Cristo, ele está aguardando esse arrebatamento e vai ressuscitar juntamente com nós, com quem está vivo. Então isso é bem claro, né? Aí não vai ter batalha, ele está num lugar de descanso, é como que esteja dormindo. É isso aí. Até aí, para quem está vivo, o fim é o arrebatamento, o fim dessa batalha. Ou seja, você tem que lutar. Se Jesus não vir até você morrer, então finalizou lá. Essa batalha espiritual que é contra até os desejos, a tua carne mesmo. Você vê que ela só deseja a coisa errada e você tem que buscar o que é certo e obrigá-la a fazer o que é certo. Está combatendo. Né? E não dá lugar ao inimigo. Né? E você não olhar para o mundo. Porque um grande exemplo, assim, que eu sempre, quando eu vou falar de vaidade ou de olhar para o mundo, olhar para o ímpio, a prosperidade do mundano, do ímpio, das pessoas que vivem no mundo aí prosperando, você olhar para isso, às vezes te traz né, o grande exemplo que eu dou é do Asaf, né, que era da época um salmista, que era o cantor bom, era o chefe dos cantores, do que louvava a Deus no tempo de Davi, e fazia os salmos, né? Que era compositor, o homem era chefe dos compositores, e ele se deixou levar por esse lado, teve inveja do ímpio, ele falou. Está no Salmo 73. Aí você vai ver a batalha que ele enfrentou, que ele tinha inveja até da morte dos ímpios. Porque o enterro dele tinha, se fosse hoje, vamos trazer para o dia de hoje, carro do bombeiro, tudo, um monte de carro atrás, um caixãozão cheio de ouro dos lados, cheio de... Então ele olhava para esse lado. Quer dizer, tá lá. E aí depois ele entrou no santuário de Deus, significa uma campanha, alguma coisa, ele fez um propósito, um jejum de oração, vamos dizer o que nós estamos falando aqui, não tem outro jeito de você alcançar. E ele viu o fim dos ímpios. Deus mostrou para ele que ele estava bem e os ímpios estavam mal. Então aí ele se conformou e foi ver que ele que estava rico, ele que estava bem. Então assim, às vezes você faz um trabalho para Deus, está trabalhando na obra de Deus, né? E você não se acha assim recompensado. Poxa, o fulano ali tem tudo, eu só tenho uma bicicleta e acabou de espocar o pneu e eu não tenho nem o que comprar. Pode acontecer isso aí. E você murmurar, né? Aquelas histórias do pessoal no deserto, né? Cebolinha, um negócio querendo as coisas do inferno. Assim, estou falando uma coisa direta de o que significa isso na época. Significava que eles saíram do inferno para uma terra prometida que mana leite e mel. Para um céu. Era isso aí. Então ele desejando, lá no inferno nós tínhamos umas lapadas nas costas que o diabo dava em nós, mas aí a gente tinha cebola, tinha alho. Quer dizer, você deseja as coisas do mundo, aí você não olha para o que Deus te dá. Tá entendendo? Você não agradece o que... Porque quanto mais você é agradecido ao Senhor, mais Ele te dá. Ele está vendo que você está enxergando, está reconhecendo. E Ele tem para dar. Agora a questão é eu entrar vaidade em mim, por causa disso, Ele me dá muita coisa, que é o caso do Salomão, entrou uma vaidade, ele tinha prometido, não pôde nem tirar, porque ele tinha prometido riqueza.
O homem se danou 1000 e poucas mulheres. Tá doido, rapaz. Isso aí, nunca Deus disse isso para ele. Não. Mas entra a vaidade. E ele não podia nem fazer nada com Salomão nesse sentido, que ele prometeu. Não, vou te dar riqueza, paz e tudo. Não podia nem dar uns tapas violentos nele, porque tinha prometido, né? Mas é um exemplo para nós. Salomão chama a nossa atenção nesse sentido. É como que ele está dizendo lá em Provérbios. Ramalho, presta atenção, não faz o que eu fiz, não. Ele diz lá. Então, veja aí. Mas, meu Deus do céu, a gente fala muito, mas é armas. É isso aí. É a palavra-chave aqui. Então, é armas corretas, espirituais, de maneira que é eficaz no mundo espiritual, tem valor, resolve. Porque aí você pode usar de todo jeito a arma, né? Mas não, é a maneira que resolve, que é aprovado por Deus, vem da parte de Deus e está aprovado e é justo. Fica justificado, né? Assim, tá? Exatamente. Então vamos ao primeiro tópico, as armas do crente. Primeiro subtópico, as armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, que está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, vara, Salmo 23, versículo 4, funda, 1 Samuel capítulo 17, versículo 40, arco e flecha, 2 Reis, capítulo 13, versículo 15, lança, Josué capítulo 8, versículo 18, e dardo, 2 Samuel capítulo 18, versículo 14. Os de defesa são escudo, Efésios capítulo 6, versículo 16, capacete, 1 Samuel 17, versículo 5, couraça, 1 Samuel capítulo 17, versículo 5, e caneleiras, 1 Samuel capítulo 17, versículo 6. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar sua confiança no Senhor. Salmo 20, versículo 7. Entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal, encabeçado pelo diabo, e seus demônios que se valem do mundo que se valem do mundo e da carne. Sim, o se vale porque dão lugar a ele. Isso, eles Permite ele fazer isso aí. Então, primeiro até no sentido carne. É que você abre a brecha porque você olha para o mundo, eu acabei de falar aí. Você olha, você deseja, você larga a arma espiritual, aí se apega ao mundo. Né? Então, é isso aí, dá lugar. E assim, a gente vê aqui, como foi dito, as armas, no 1 Samuel, Reis e tudo, aí tá falando de armas mesmo, eles brigavam na testa mesmo, de verdade. Eles... Né? Agora nós hoje, depois de Cristo, é espiritualmente. Então, nesse tempo, era considerado os demônios aí, era esse povo que vinha contra Israel. Porque Israel nunca ia contra ninguém, era sempre o pessoal que vinha roubar dele, tomar dele o que ele tinha. Aí Deus ordenava que eles lutassem e ganhava sempre, né? Aí hoje eles continuam do mesmo jeito lá no sentido espiritual, no sentido natural mesmo, né? O mundo todo é brigando com Israel. Nunca ele começa uma guerra. Sempre ele é provocado para guerrear. Agora mesmo aconteceu uma, né? Mas veja, quem começou? Foi Israel? Foi lá, deu um tiro no cara? Não, eles vieram de lá, mataram umas 200 pessoas, hein, parece. Então, injustamente, sem motivo algum, quer dizer, aí começou a guerra. Então, assim, agora nós, é constante, aonde você estiver. Não tem, o nosso inimigo é invisível. Só vê, né? E nós somos favoráveis a ele, é amiguinho dele. Tem que ver isso aí, que ele se vale da carne e do mundo. A carne ele oferece, eu falei na lição passada, é o catálogo dele, né? É o mundo, né? Ele oferece, expõe
para a carne e a carne se agrada. Aí abre a brecha e ele entra, né? Então, aí você vai ver que as armas espirituais, ela vai contra os nossos desejos. Ela vai combater primeiro no meu olho natural. Aí eu transformar ele para espiritual. O olho, meu HD, eu transferir, fazer uma transferência aí. Fechar, sempre eu digo, fechar a porta da carne e abrir a porta do espírito, né? Sim, Né? exatamente. É Aqui. responsabilidade nossa fazermos isso. Não é Deus, né? Que vem, é nós que precisamos usar aquilo que Deus já deixou como defesa para nós, como segurança, como proteção. Aí vem. E você vê Paulo dizer isso bem claro, né? Eu gosto de falar sempre ali, a gente fala sobre isso, sempre eu falo de salvação mesmo. Romanos 7, que ele fala dessa briga dele mesmo com ele mesmo, né? O Paulo espiritual brigando com o Paulo carnal, que é dois homens num só, um invisível. E o que vale é o espiritual, tem que lutar mais ainda por esse lado. Aí quando ele chega ali, já no final, que ele diz: miserável homem que eu sou, porque pelo entendimento que ele entendeu na Bíblia, na palavra de Deus, o entendimento vem daqui. Pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então eu tenho um entendimento que eu preciso, é um dever meu para me salvar, eu preciso servir a Deus, buscar em Deus, obedecer a Deus. Mas a minha carne não me larga, dizendo, não, tu vai para... Tá entendendo? Então tem essa luta aí com a carne, a lei do pecado. Tem uma lei dentro de mim que diz outra coisa. Ele fala isso aí. Então é um negócio, é luta mesmo. E ainda vem os outros para induzir, de alguma forma, a oferecer, que é o catálogo do mundo. Então o inimigo usa e eu saio atrás também. É uma batalha muito grande, né? É diária. É. Segundo subtópico, as estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Arrebatar a palavra do coração, Mateus capítulo 13, versículo 19, buscar altas posições com mentiras, Atos capítulo 5, versículo 3, usar pessoas para atrair, Lucas capítulo 22, versículos 3 e 4, escravizar, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, enfraquecer a fé do crente, Lucas capítulo 22, versículo 32, enganar com doutrinas demoníacas, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Essas são as estratégias do nosso adversário, nosso opositor, nosso inimigo, e precisamos estar atentos, termos as armas certas para lutar e combater esse mal, esses males. Desde o começo lá do mundo, né? E você vê isso aí, começando lá pelo casal, Adão e Eva, você vê que foi tapeado, primeiro foi a Eva. Ele convenceu ela, quem sabe como foi isso aí, tempos e tempos, que nem existia tempo mesmo, mas né? Quanto tempo ele ficou no sentido de... Aí ganhou, ela conseguiu lá. Mas você vê que ele tentou ela, já usou ela, porque ela deu lugar, depois que ela comeu lá da fruta, ela já não tinha mais domínio sobre ela mesma, no sentido, porque ela pecou. Então ele já teve o domínio dela. Aí ele dominou ela para convencer Adão. Já não foi Adão, não foi pela serpente. Já foi pela Eva.
Então você vê que aí isso aí usa a pessoa, o caso do Judas Iscariote aí, que foi usado para trair Jesus. Foi usado, o diabo entrou no coração de Judas e traiu, né? Aí você vê uma pessoa de Deus mesmo dizer, o Judas era sem vergonha, tá? Vamos falar assim. Mas e não entrou no coração de Davi? A Bíblia diz, o diabo entrou no coração de Davi e fez ele pecar. Então você vê que tem isso aí, né? Tem a vigilância ali, tudinho, né? Que você tem que usar, tem que estar clamando todo o tempo, orando e vigiando, orando e jejuando mesmo, e procurando fazer de tudo para que você tenha a força. Ou seja, você carregou o cartucho, né? É como eu disse, né? Tá ali a armazinha, mas às vezes deixa até enferrujar lá. Mas não, tem que esquentar o cano da bicha. De vez em quando esquentar o cano da espingarda. Tá entendendo? É que é para se defender mesmo. É isso aí. Aí você vê, aqui tá o versículo, que é o texto áureo aqui, segunda aos Coríntios, né? Capítulo 10, versículo 4, né? Mas eu gosto de falar o 5. Pensa assim, no que diz aqui o 5. Porque fala de destruição das fortalezas, né? Destruindo os conselhos e toda altivez, arrogância, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Pensa num negócio forte isso aqui. É você se sujeitar totalmente. Não aceitar conselho e não ser altivo. Porque a altivez, você já separou, você já saiu de Deus, você coiçou, deu um coice em Deus. É isso aí. E assim, aí vem todo o entendimento, tudo que tu sabe, ou que tu tem, é igual o salmista diz, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então tu pega tudo que tu tem, seja de conhecimento, e você levar cativo, preso, a conhecer a obediência de Cristo. Esse versículo aqui é muito importante isso aqui. Então você tendo isso aqui, Deus está contigo, porque você chegou a Ele. É muito importante. Essas armas, elas vêm com esse carregamento aqui, entendeu? Tem que ter aqui a pova mesmo com chumbo, né? Então vamos lá, mesmo. Terceiro subtópico, o chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Efésios capítulo 6, versículo 11, Romanos capítulo 13, versículo 12. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como príncipe da potestade do ar. Efésios capítulo 2, versículo 2. Destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Lucas capítulo 11, versículos 17 a 22. É isso aí. As pessoas acham que não tem organização. Claro que tem. E a questão é a pessoa entender isso. Por quê, né? Até nós estamos aqui gravando nesse dia de hoje. E eu falei já a data, o dia que vai ser, né? Vai ser que dia? 12. Dia 12, né? 12 Mas nós estamos aqui na quarta, né? Quarta-feira, isso vai ser domingo, dia 12. Dia das Mães, parabéns para todas as mães, né? E, assim, aí é onde está acontecendo, que aconteceu já uns 4 dias, 5 dias atrás, né? A tragédia lá do Rio Grande do Sul, né?
E as pessoas podem perguntar onde é que está Deus nisso aí. Então, Deus, ele é como que ele não possa fazer nada. É porque é onde o homem procura isso aí. E as coisas acontecem mesmo, não tem como não. Então, é como a resposta que a gente deve dar até, é como o salmista deu. Para aqueles que perguntaram, onde está teu Deus? Meu Deus está no céu. Lá eu duvido que tenha enchente. Então, o homem, ele busca essas coisas, entendeu? E aí fica difícil, mas Deus dá todas as coisas, contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Não existe tragédia que Deus não possa consertar de alguma forma, que tudo dá certo, né? Para aqueles que amam a Deus. Então, a gente fica mesmo, tem hora que você diz, mas como? Por que acontece isso? Mas é exatamente pelo pecado do homem que faz separação entre nós e o nosso Deus. E o inimigo usa a natureza mesmo, você vê na Bíblia isso aí, né? Mas isso aí, que Deus abençoe. Nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho já voltamos aqui com o segundo tópico da lição. Graças a Deus, já estamos aí de volta. Nós vamos para o segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico, as 3 armas espirituais do cristão. Primeiro subtópico, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4.
Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. João, capítulo 17, versículo 17. Santifica na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Né? Esse 17 aqui de João. Mas assim, é exatamente isso. A palavra, a pior coisa, a pior arma que vem contra nós da parte do inimigo, a pior tentação ou indução de erro, é a heresia. Ele sempre usa a palavra, porque eu sempre digo isso, que o maior inimigo mesmo do espiritual nosso são os crentes, assim, que se diz ser crente. Porque sabe aquela coisa de você confiar? Porque aí você está bem pertinho de ti, ali o inimigo, ele às vezes te induz com o leite falsificado. Porque nós temos que desejar o leite não falsificado, o alimento que não tem falsificação, que não venha fazer mal à nossa saúde. Então, falando nesse sentido. E a saúde da alma é uma palavra verdadeira. Genuína. Que santifique verdadeiramente a tua palavra, santifica-o na tua palavra. Então, o que é isso? Ensina eles o que é certo, que é verdadeiro, para verdadeiramente se livrarem do pecado. E aí, às vezes, você está pensando, está servindo a Deus, você está comendo, ingerindo um alimento envenenado, falsificado. Então, isso aqui é que a gente tem que aprender isso. O próprio Deus, se você se entregar totalmente, ele não te deixa enganado. Mas entenda que o não falsificado, ele é mais difícil de digerir, de engolir, de você ingerir mesmo isso aí. Porque é correto, te traz cobrança, te exige mudança, que é exatamente a santificação. Né? Você tem que rejeitar o pecado, então ele te traz problema no sentido carnal, você mais difícil de aceitar. Nos contraria, né? Exatamente. Aí por isso se torna mais fácil a porta larga, exatamente o falsificado. A mentira, o engano, a lubriação, tapeação. Então se torna mais fácil porque ele vai jogar para você exatamente o que você gosta. É como o peixe, eu tenho que ver onde eu vou pescar, o que o peixe tem aqui, tal, o que ele gosta de comer. Eu vou jogar outro tipo de alimento? Não, eu vou jogar exatamente aquele que ele gosta de comer. Então vou dar conforme o tipo de peixe, é o tipo de isca que eu vou usar. Então o inimigo, ele usa dessa forma. Ele usa aquelas palavras que te agradam. Ah, isso é bom. Pois é, assim que está servindo a Deus. Aí tu vai na onda e não é. Então preciso do leite não falsificado para estar fortinho espiritualmente. Isso aí é a palavra de Deus. Aí vem o segundo subtópico, que é a oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Salmo 55, versículo 17. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Exatamente, é o fortificante, é o combustível, é o que eu acabei de falar, ou mesmo
a munição que carrega a arma, né? Então não adianta você ter uma máquina para fazer um serviço, ou um carro mesmo para transportar, mas não tem combustível. Aí tá lá a máquina, para tirar do lugar, ainda tem que fazer força tu mesmo para empurrar ele. Ele não tem com que sair do campo. Então isso, a oração, ela traz o combustível para mover as armas. É isso aí. Então ter ação, né? E essa oração, ela inclui a nossa confissão de pecados, né? Porque precisamos reconhecer que somos pecadores e estamos diante de um Deus santo. Ela inclui a intercessão, tanto por nós, né? Interceder, clamar a Deus por uma libertação em alguma área da nossa vida. E não somente da nossa vida, mas também de autoridades ou de familiares, do nosso estado, do nosso país, independente de estar longe ou perto, nós temos esse direito e nós temos também a obrigação, né, de apresentar a Deus em oração e buscar também adorar o Senhor, exaltar pela sua grandeza, pela sua bondade e desenvolvermos uma comunhão diária. A oração, ela traz essa graça de desenvolvermos essa comunhão e desenvolvermos também a gratidão, né? Adquirir Tudo. isso, porque nós não trazemos nato Não, da carne nós não conseguimos, mas através dessa comunhão nós vamos desenvolvendo um coração grato, tanto a Deus como as pessoas, como a tudo que Ele nos favorece, e aí podemos pedir, mas principalmente pedir aquilo que venha trazer a glória para o nome dEle, porque às vezes a gente é egoísta nos nossos pedidos, queremos só graça, 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 mas que possamos também nesses pedidos pedir que o nome dEle seja glorificado na nossa vida, através de nossa entrega, através das nossas renúncias, acaba que não será favorecido apenas nós, mas todos que estão à nossa volta. Então a oração ela é poderosa, ela é abrangente, nós podemos usar isso a nosso favor e em favor de todos que estão à nossa volta e daqueles que estão longe também. Então é uma potência. E sabermos que Deus escuta e que Deus atende às nossas orações. Então não podemos ir a Deus orando com o nosso coração cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de altivez. Nós precisamos ir ao Senhor com o coração humilde e praticar o que Jesus nos ensinou. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí, lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele diz: clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, nós temos essa convicção de que temos um Pai que nos ouve, nos atende, mas as nossas orações precisam ser sábias. O João 15, 7, né? Se vocês estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque você vai pedir certo, correto. Isso. Por que aqui a palavra de Deus vem primeiro? É porque você tem que ter conhecimento do que tu vai orar, tá certo. Tem muita gente orando errado porque ele é a favor de uma pessoa que faz as coisas erradas. Aí ele, humanamente falando, ele é favorável a essa pessoa. Ele tem que orar por essa pessoa, mas para que essa pessoa possa mudar, para se arrumar. Seja achado assim como nós. O apóstolo Paulo diz: eu busco ocasião aos que... Não, eu busco ocasião contra os que buscam ocasião. Ou seja, aqueles que buscam contenda, fazer a coisa errada, aí ele buscava ocasião contra eles para que essas pessoas possam ser achados assim como nós fomos achados. Ou seja, ele venha reconhecer o erro e se tornar um crente como nós, fazendo Sim. o que é correto. Então, assim, você tendo a palavra de Deus, você não vai orar de forma errada. Pelo menos é para ser, né?
Então é preciso buscar o conhecimento da palavra de Deus, se santificar. Você estando santificado, você está em Cristo e Cristo está em ti. As palavras dele estão em ti. Então você vai orar de forma correta. Se for para interceder para as pessoas se arrumar, é uma coisa. Mas não interceder para ele continuar errado. Porque tem gente aí orando errado, porque dá a gente entender pelas redes sociais, né, que a pessoa está fazendo a coisa errada e as pessoas a favor, o crente a favor daqueles erros daquela pessoa. Quer dizer, significa que ele está orando para aquela pessoa continuar daquela forma lá errado. Não, eu tenho que orar pelas autoridades, seja mal, seja bom, seja como for, mas para que o que é mal se tornar bem. Sim. Né? E continuar o bem prevalecendo. É assim. A oração tem que ser dessa forma. Então tem que aprender a orar. Aprender a palavra de Deus para orar conforme a palavra de Deus. Sim. É isso aí. Aí vemos o terceiro subtópico, o jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina, Êxodo capítulo 34, versículo 28, Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, 2 Samuel capítulo 12, versículos 16 ao 23. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 4. E disse que seus discípulos também o fariam. Mateus capítulo 9, versículos 14 ao 17. Lucas capítulo 5, versículos 33 ao 39. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscava orientação divina para o envio de obreiros. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, e capítulo 14, versículo 23. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5 e capítulo 11, versículo 27. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Exatamente, é esse fortalecimento, né? Espiritual. É, que ele vem junto com a oração te traz lucidez, tudo, e junto com isso aí vem uma força, um poder de destruição das fortalezas, que é expulsar o mal, né? Tirar essas trevas, né? Que na verdade, o inimigo ele te coloca nas trevas, de maneira que você não entende nada, você não conhece nada, não tem discernimento, não conhece o mundo espiritual, não é revelado a você com essas coisas aí, essas armas que é exatamente o ter a palavra, para não ser enganado, para você ter a oração que traz aí essa lucidez dentro disso tudo aí, essa revelação da própria palavra, que a palavra em si ela não tem muita coisa, mas o que está, o segredo está na revelação, no discernimento da palavra. Sim. Então você vê que Jesus diz para a gente estar nele e as palavras dele estão na gente. É um negócio, é uma fusão aí, as duas coisas, né? Então ele diz no versículo 5 também, né? Ele diz que eu sou a videira e vós os galhos. Se você, todo galho que... Quem está em mim, e eu nele. E eu nele, é isso aí. Ou seja, porque às vezes você diz que está nele, mas ele diz, não, tu não está, eu não estou em ti, não. Não, não estou. Aí ele disse, aí este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É que é exatamente essa questão, né? Aqui que a gente fala aqui do leite falsificado, né? Então você buscar o que não é falsificado, que é exatamente você está em Cristo e ele verdadeiramente libera a palavra dele para ti. Então a palavra dele está em ti. Aí libera esse conhecimento da palavra, que é essa visão espiritual, esse ânimo espiritual, esse vigor espiritual. Porque você, na verdade, a pessoa que não tem isso aí que nós estamos falando aqui, ele é morto. No mundo espiritual ele está morto. Então por isso que a palavra de Deus diz para a gente se levantar dentre os mortos. É aquele que está morto. Jesus ele usou isso aí bem claro, dizendo
Deixa que os mortos enterram os mortos. Significa que estava todo mundo morto, não era só o que estava dentro do caixão, não. Mas nós vamos acelerar, porque, né? Aí vamos agora para o terceiro tópico. Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Primeiro subtópico, vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra, que está em Lucas capítulo 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus, Lucas 4, versículo 4. E Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido, Lucas capítulo 4, versículo 16 e 20, que está lá no texto que nós lemos da leitura bíblica em classe. Jesus cita que o Espírito está sobre ele. Isaías tinha profetizado. Exatamente a referência de Isaías é Isaías 61, versículo 1 e 2. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente. Efésios capítulo 6, versículo 17. Uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Deus ela é apta para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Essa é uma potencialidade que a palavra tem de mexer com todas as áreas do ser humano para ajustar, alinhar para que a vontade de Deus venha prevalecer. Deus não vai manifestar a sua glória em um templo sujo, um templo escuro. Primeiro ele vai tratar através da abertura que nós damos ao Espírito Santo. Então ele vai nos corrigir, vai nos lapidar, vai nos santificar, né, através da palavra, através da nossa liberdade a essa transformação. E aí vamos ser instruídos em justiça para produzirmos frutos dignos de arrependimento. Aí Paulo ele fala a Timóteo também que maneje bem a palavra da verdade. Né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. É a maneira de estar aprovado. Não adianta se apresentar e reprovado, né? Então é aprovado como obreiro que não tem que ser vergonhado e que maneja bem a palavra da verdade. Né? Manejar significa tipo uma espada mesmo. Você se defender com a palavra. Né? Exatamente. Então vamos aí. Segundo subtópico, vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Lucas capítulo 5, versículo 16, Lucas 6, versículo 12 e Lucas 9, versículo 28. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja. Está em João capítulo 17, versículo 9. Versículos 20 ao 22. Pelos seus algozes, Lucas capítulo 23, versículo 34. Por Simão, Lucas 22, versículo 31 e 32. Pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro, João capítulo 11, versículo 41 e 42. Ele sabia bem o valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus. Neste sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Mateus capítulo 6, versículo 6. Exatamente. Isso, na realidade, não é que a gente vá, idolatrar essa prática, mas é uma questão de você desenvolver um hábito, que quando você tem uma disciplina de fazer aquilo naquele mesmo horário, fazer aquilo com frequência, é o hábito. Nem todo dia vai ser uma benção, assim, no sentido de estar tudo certo para você fazer. Então, é um esforço. Né? Isso aqui fala de hábito. É que é tipo um emprego. Outras atividades exigem também esse o hábito. horário. Aí você, poxa, tem dia que tá chovendo, tem dia que tá doendo a perna, a cabeça, não sei o que lá, e um problema não sei aonde, mas você vai porque é um emprego. Quer dizer, para Deus você não vai. Então, é nessa questão aí. Quando você tem um esforço de cumprir isso aí Deus vê isso, que você verdadeiramente
É o caso do Abraão, quando ele pediu o filho, ele já tinha feito toda aquela trajetória, todinha, que já estava ali por muitos anos, né? Nessa trajetória. Mas quando ele concluiu ali, ele disse, agora tu provaste, tu me ama mesmo. Quer dizer, uma coisa assim mesmo. Deus, ele sempre deixa para você tomar atitude mesmo, é tua. E quando em acreditar nele, né? E o hábito, a vantagem é que quando você desenvolve ele, por mais que a atividade seja difícil, pesado, para você se torna tão simples pela sequência de vezes que você está praticando. E assim, aquilo. Ainda que seja difícil para você fazer isso, para você ir fazer, no caso, né, aparecem os obstáculos e você faz isso, depois te traz um gozo, se resolve tudo. É o caso de Abraão ali, né, o cordeiro estava lá, tudo. Abraão desceu alegre demais. Já pensou o negócio? É uma conclusão de uma obra, de uma crença, de uma fé. Né? Vem um resultado bom, né? Sim. E Deus é contigo no desenrolar das outras coisas. Que tu ia fazer, vamos dizer uma coisa que deixou enrolado em casa. Isso já aconteceu muito comigo, de eu ir para o culto, deixar. Meu Deus, só vou porque é o Senhor mesmo, não ia. Quando eu chego, cadê o problema? Não tinha problema. Mas se eu não vou, o problema aumenta. Pode ficar certo. É assim. Vamos correr aqui. Terceiro subtópico, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Lucas capítulo 4, versículo 2. Ora, ele também espera que o imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problemas de saúde, por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga, que jejuavam como o Senhor Jesus. Atos capítulo 9, versículo 9, e Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. Essa é uma realidade. Não tem como a gente dizer que algo não funciona se a gente não pratica, só porque ouviu falar. Então vá lá, pratique e depois você vai comprovar os resultados, que isso é indiscutível. É porque você quebranta a carne, né? Aquilo que a carne deseja, você nega para ela, não te dou. Exatamente. E numa maneira correta, não adianta, como eu disse, não adianta passar fome, não adianta você fazer um propósito, você querendo barganhar com Deus. Deus, já fui lá, manda aí o meu, né? Sem hipocrisia, porque Jesus, ele rebateu mesmo, ele combateu os fariseus que faziam jejum e transparecia para todos que estava desfalecendo, porque para eles era um ato que deveria ser visível, e Deus quer que nós façamos um ato de coração. Exatamente. Para ele, na realidade, é como você sempre diz, não para Deus, mas para nós mesmos, porque os favorecidos somos nós, hein? Ou seja, você liberou, permitiu que Deus te ajude. Exatamente. É isso aí, é dessa forma. Você se carregou em Deus, as baterias em Deus. Conclusão. Nosso inimigo, ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida de nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Graças a Deus, né? Estamos aí concluindo mais uma lição. Deus abençoe grandemente você que nos acompanhou. E venha lutar por você mesmo, né? Buscando nessas armas aí, que não é fácil. Como já foi falado, a coisa é difícil quando você vai contra os teus próprios desejos. Você vai forçar isso de uma maneira... Forçado de uma maneira que não é forçado. Que tem que ser voluntariamente. Se não for, você pela obediência ao Senhor. Que Deus venha te dar o entendimento e a sabedoria
para você continuar nessa caminhada, nessa jornada, usando essas armas de maneira eficaz, de maneira correta, para ter essa eficácia mesmo, para ter resultado mesmo, espiritual que venha salvar tanto você como aqueles que te ouvem, né? Como o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo, né? Que era para ele perseverar nessas coisas, fazendo isso, tanto te salvarás a ti mesmo como aqueles que te ouvem. É isso aí. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E amém. Amém.